Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Imagina descobrir ser filho do poderoso Zeus na Grécia Antiga e ser destinado a salvar o mundo de um exército demoníaco. Pois é pessoal, o nome desse anime é Blood of Zeus. Como de costume, o nome vai estar no primeiro comentário fixado, então maceta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa mostrando vários demônios sendo perseguidos por alguns soldados e fugindo para uma cidade próxima. Na cidade, nosso protagonista chamado Eron adquire uma grande quantidade de minério para negociar, mas por não ter pai, todos menosprezam ele, conseguindo assim apenas 2 moedas pelo seu esforço. Abatido, ele procura sua mãe, que o conforta prometendo encontrar uma solução para isso. Eis que do nada, alguns soldados surgem e a Gran Arcontessa chamada Alexia questiona se alguém avistou algum demônio pela área, ordenando que todos retornassem às suas residências, pois as criaturas não demonstravam nenhuma piedade. Todos fogem apavorados, mas Eron e sua mãe permanecem para ajudar um ancião ferido chamado Elias. Nosso prota busca água para higienizar a ferida, quando nota o corpo de uma mulher na água. Ele se aproxima para ajudar, mas percebe que ela estava sem vida, e logo ele é atacado pela criatura que os soldados perseguiam. Rapidamente, ele agarra uma faca para se defender, porém a criatura arremessa para longe. Os dois começam uma trocação, porém o monstro demonstra ser mais ágil e poderoso, derrubando facilmente Eron. Alex aparece, salvando Eron e investe contra a criatura com uma lança, mas ele se solta e ambos começam a lutar. Mesmo com Alex acertando ele várias vezes com sua agilidade, parece não surtir muito efeito na criatura, que segura sua espada em um dos golpes e a lança para longe. Prestes a executá-la, o demônio é atacado por Eron com uma tocha, sendo arremessado na água. No entanto, quando Eron desvia o olhar para Alex, por um instante, o demônio desaparece. Após se assegurar de que ele não está ferido, ela avista um rastro de sangue deixado pela criatura e parte em sua perseguição. Enquanto os habitantes da cidade fugiam, Alexia dá um ipom num homem que caminhava, pegando um pergaminho que ele carregava consigo, um mapa. Mais tarde, Eron, acompanhado de sua mãe e do ancião Elias, se deparam com uma galera reunida. Alexia, com o homem algemado, anuncia para todos que estão sob ataque por demônios como aquele, espetando com uma lança flamejante e revelando sua verdadeira forma. Ela então põe um fim na criatura, enquanto o outro observa a execução de longe. Na casa de Eron, ele se questiona como alguém assim poderia existir, e Elias responde como tudo havia começado. Após os deuses derrotarem os titãs, a linhagem das trevas e o último titã amaldiçoarem eles com seu sangue, deu origem aos gigantes, criaturas com a missão de aniquilar os deuses. Assim, uma guerra se iniciou, se arrastando por anos, com ambos os lados sofrendo baixas, porém nenhum cedendo à vitória, até que um dia, Zeus persuadiu 2 gigantes a lutarem ao lado dos deuses, resultando na derrota final de todos os gigantes. Depois disso, suas almas foram capturadas e aprisionadas em uma urna, garantindo que permanecesse selada para que o mal nunca mais se tornasse. Ao longo das épocas, um dos titãs ressurgiu e foi encontrado por humanos que foram corrompidos pela malevolência daquele corpo, passando a prestar fidelidade aos titãs e se alimentar da sua carne, originando assim uma nova linhagem das trevas, os demônios. Eron pergunta por que os deuses permitiram isso acontecer, e Elias esclarece que os humanos seriam um fardo se os deuses sempre resolvessem seus problemas. Após a explicação, o ancião oferece comida a eles, como sempre fazia. Já mais tarde, depois de tacarem fogo no corpo da criatura, Alexia expressa gratidão pela ajuda de Eron, explicando que graças a ele conseguiram um mapa dos demônios, e ela o convida a se unir na batalha contra os monstros, porém ele recusa, considerando inútil ajudar um povo que sempre o menosprezou. Ele então retorna à sua casa, planejando fugir da cidade com sua mãe, mas ela responde que não poderiam partir assim, pois matariam eles, e começa a mencionar algo a respeito do pai do rapaz, até que são interrompidos pelos aldeões. Esses chupetas começam a dizer que ela poderia ser um demônio, pois desde sua chegada à cidade, uma nuvem flutuava sobre o povo. Decidem testá-la com fogo. Eron luta para proteger sua mãe, mas ela mesma decide pôr um fim naquilo, queimando seu próprio braço para provar sua inocência. E após a partida dos soldados, Elias surge instruindo-os para prepararem-se para a iminente guerra e sugere a Eron que suba ao topo de uma montanha, onde ele encontrará um minério raro capaz de forjar uma espada incomparável. Assim ele parte rumo à montanha, quando uma criatura surge por trás de Elias. Ela revela ser o deus Ares e que o ancião era nada menos que Zeus disfarçado. Embora ser contra suas próprias crenças ajudar os mortais, ele ajudava Eron, guiando ele para que ele pudesse liderar os humanos na batalha. Em um flashback, vemos quando a mãe de Eron estava em trabalho de parto e era uma rainha, completamente diferente da classe em que vive atualmente. Ela havia dado à luz a gêmeos, um filho do monarca e outro filho de Zeus, o Eron. O rei, ao perceber a traição, tenta mandar de beijo o bebê, mas Zeus desce dos céus em forma de águia e protege seu filho. Quando Eron desperta, percebemos que ele tinha sonhado com o ocorrido, e com dificuldade ele completa a escalada da montanha, e mais tarde entrega o minério a Elias.
agora sabendo que era Zeus disfarçado. Aaron comenta sobre o sonho confuso que teve, e Elias explica que os sonhos são trazidos por criaturas piores que os deuses, chamadas oneiros. Então mais tarde, nosso prota procura sua mãe e relata o sonho que ela era uma rainha. Sem muitas alternativas, ela confessa que foi casada com o monarca Periandro há muitos anos, mas logo após o casamento chamou a atenção de um deus e, sem seu conhecimento, ele parecia disfarçado como o rei. Isso a atormentou por algum tempo, pois seu esposo às vezes era amável e afetuoso e outras vezes era agressivo. Ela chegou a pensar que ele era bipolar, mas logo percebeu que o homem gentil com quem se deitava não era seu marido, e após confrontá-lo, descobriu que estava envolvida com o poderoso Zeus. Porém, após a descoberta, sua legítima esposa, a deusa Hera, começa a suspeitar de mais uma traição, na qual um dos seus filhos, Apolo, o acoberta e eles conseguem enganar Hera. Apolo revela à mãe de que Aaron era mais um bastardo, revelando que aguardava um filho de Zeus. Angustiada sobre o que fazer, ela implora a Zeus por auxílio. Porém, Hera, disfarçada como um corvo, escuta seus pedidos, descobrindo que estava levando Gaia mais uma vez e resolve se vingar. Com o auxílio dos oneiros, que induzem ao rei ter sonhos no quais ela teria gêmeos, um dos quais não seria seu, isso nos remete ao dia do parto, quando o rei percebe que foi traído por Zeus. Emputecido, ele tenta arremessar o pequeno Aaron à morte, mas sua mãe o protege e mata seu esposo. Os guardas ficam sem entender, percebendo que agora o herdeiro do trono era o irmão de Aaron. Zeus protege sua amada e seu filho, transportando eles para longe, deixando outro bebê sob os cuidados da criada. Assim, eles acabaram naquela cidade, onde Zeus encobriu todo o céu com nuvens para que Hera não os localize. Ela conta que imaginou que o irmão dele ascenderia ao trono, porém lamentavelmente foi morto pelo tio que almejava a coroa. Aaron fica indignado, dizendo que o ancião Elias havia feito muito mais por eles do que seu próprio pai, e descobre que ele era Zeus. Entretanto, isso não diminui sua ira, e ele acusa seu pai de covarde por permitir que eles vivessem naquelas condições. Ao relembrar do ancião, percebendo como tudo era uma farsa, ele encontra a espada forjada por Zeus para ele. Enfurecido, arremessa longe, cravando-a numa pedra. Na floresta, Alexia estuda o mapa, porém não consegue decifrá-lo, até que vários demônios disfarçados de pessoas surgem e exterminam todos os soldados, com apenas Alexia escapando com o mapa. Um demônio solta um cão de 3 cabeças para persegui-la. Enquanto isso, Zeus busca por seu filho, revelando sua verdadeira forma e pedindo perdão por tudo o que fez. Contudo, nosso prota continua putaço com ele, fazendo Zeus retornar aos céus. A cena volta e vemos Alexia ferida, fugindo do cão de 3 cabeças. Enquanto isso, no Olimpo, Zeus confronta Ares por tê-lo traído, pois era o único que sabia de seu disfarce na Terra. Porém, Hera aparece, revelando que sempre soube da sua amante. Ela alega ter sido fiel a ele, enquanto ele se envolvia em muitos casos amorosos. Porém, percebe que Zeus realmente amava a mãe de Aaron, que a deixa ainda mais enciumada, ameaçando matar a pobre mulher. Zeus fica furioso e declara que o futuro dela estaria nas mãos do destino. No auge da discussão do casal, Hermes, um de seus filhos ilegítimos, surge alertando que Aaron estava em perigo. O rapaz procurava sua mãe por todo lado, enquanto fugia junto com Alexia, quando são alcançados pelo cão de 3 cabeças, que os ataca. Aaron consegue prender uma das cabeças no chão com um galho, mas o exército de monstros aparece, forçando eles a correr novamente. Atendendo ao pedido de Zeus, as nuvens sobre a cidade finalmente dissipam, expondo todos os seus habitantes aos olhos dos deuses. Isso preocupa a mãe de Aaron, e com razão, pois seu filho estava sendo perseguido por uma horda de demônios. Porém, ele é astuto e atrasa alguns com uma armadilha, garantindo que os dois cheguem à cidade em segurança. Alexia dá o papo que todos devem abandonar a cidade imediatamente, e nosso prota inicia a busca por sua mãe, porém o líder dos demônios, Serafim, arremessa uma lança nele. Por sorte, Zeus observava tudo do céu e auxilia o rapaz alertando sobre o ataque, instruindo ele a fugir. Porém Aaron tenta enfrentar o demônio, que claramente era muito mais poderoso que ele. Então nosso prota conclui que realmente a melhor opção era meter o pé e incendeia tudo para conseguir escapar. Todos correm para se abrigar nas minas, porém Serafim bloqueia a passagem, e Alexia foge para a floresta com um mapa, deixando um pedaço de sua capa para trás. O demônio explica à população que estava procurando por Alexia, e um deles decidem ajudar Serafim. Mas ao se apresentar, o demônio descobre que ele era parente do rei Acrísio, que havia causado sua cicatriz, e simplesmente fatia o rapaz no meio. Enquanto isso, os demônios seguem o rastro de Alexia até a floresta, porém Zeus intervém, escondendo ela entre as flores. Hera decide que os dois poderiam jogar aquele jogo, e faz o pedaço da capa dela voar até onde a mãe de Aaron estava. Mas antes que Zeus pudesse intervir, Hera surge com os outros deuses, lembrando de que a vida da mulher estava na mão do destino, e todos apoiam ela, pois essa era a lei. Enquanto isso, lá embaixo, Serafim interroga a mãe do prota sobre o paradeiro de Alexia, porém ela não sabia de nada e ele suspeitava que ela estava mentindo. Ela começa a suplicar a Zeus por ajuda, mas nenhuma intervenção ocorre.
Contudo, antes que Serafim pudesse executá-la, Aaron chega e inicia uma trocação contra os demônios, porém logo é ferido por Serafim, que arremessa sua lança, atingindo em cheio e acertando também sua mãe. Nosso prota grita desesperado, fazendo Zeus finalmente perceber o que estava acontecendo, porém era tarde demais. Sua amada estava morta e seu filho sendo levado como prisioneiro pelos demônios. Mais tarde, Alexa sai do esconderijo e testemunha todos os habitantes da cidade mortos, e o velho Zeus lamentando pela morte da sua amada. Hermes então aparece para conduzi-la para o outro lado, e após conceder um momento aos dois, parte com seu espírito. Rapidamente, eles alcançam a passagem das almas, onde alguns espíritos não conseguiriam atravessar. Uma entidade sombria surge e Hermes apresenta a mãe de Aaron, uma rainha muito amada e nobre, que merecia ser bem tratada, a menos que eles queriam mexer com Zeus. Antes da sua partida, ele questiona se ela gostaria de se despedir de alguém, então ela se manifesta para Aaron, pedindo para que ele seja forte, pois existiam destinos piores que a morte. O rapaz tenta tocá-la quando percebe que sua mão quase foi arrancada pelo cachorro, que agora possuía apenas 2 cabeças. Ele percebe que estava sendo levado com 2 homens, Évios e Cof, sendo conduzidos pelos demônios. Enquanto isso, Alexa era perseguida por Serafim, que acaba em uma caverna onde é cercado pelo demônio. Contudo, ela revela que na verdade não era Alexa, mas sim Hera, atraindo ele para um local onde os deuses não pudessem vê-la. Após forçá-la a se ajoelhar, ela revela sua história. Ele era o irmão de Aaron, que após o tumulto ocorrido em seu nascimento, foi jogado ao mar por seu tio para morrer, a fim de que ele herdasse o trono em seu lugar. Entretanto, foi salvo por uma criada, que decidiu criá-lo como seu próprio filho, e após se despedir da sua irmã, ela se refugiou na floresta e orou para que os deuses a ajudassem. Quando um urso feroz apareceu, porém Hera ouviu suas preces e acalmou o animal, que na verdade era uma mãe amamentando seus filhotes, que ela aproveitou para alimentar o bebê. E assim o tempo passava, com Serafim crescendo entre os animais, igual Tarzan, porém ao lado de sua mãe adotiva. Até que um dia, os guardas surgem em busca do rapaz. Eles haviam capturado a irmã de sua mãe como prisioneira, e após assassiná-la, pressionaram a pobre mãe para entregar o garoto, até que Serafim atinge um homem com uma flecha. Com a colaboração dos ursos, ele tenta resgatá-la, porém infelizmente falha e acaba ferido, tendo sua mãe morta e com uma cicatriz no rosto. No entanto, quando estava à beira da morte, outro urso surge e o salva. Os anos se passam e ele busca vingança indo até a cidade, surpreendendo o assassino de sua mãe e o executando. Depois disso, ele foge dos soldados, pulando no oceano, que o leva até o corpo do gigante. Ao tocar na criatura, ele começa a ser corrompido pelo poder, que o instiga a comer da sua carne e se tornar um demônio. Desde então, ele tem caçado os aristocratas em busca de vingar seu tio. Mas a deusa esclarece que, na verdade, a responsabilidade por tudo que aconteceu com ele não era sua, mas sim de Zeus, que havia levado sua mãe biológica para longe e que agora estava morta, assassinada pelo próprio filho. Serafim então recorda dela e fica bravo ao lembrar que ela suplicava por ajuda de Zeus em seu derradeiro momento, e nada foi feito. Enquanto isso, Alex estava chegando na cidade dos centauros para encontrar seu antigo amigo, o chefe deles, que era muito sábio e conseguiria decifrar o mapa dos demônios. Lá ele o decifra, revelando que se tratava de um mapa celeste. Contudo, assim como ela sabia que ele conseguiria decifrar o mapa, seu adversário também sabia e havia chegado antes, ameaçando os centauros e forçando o líder a entregar Alexa. Ela enfrenta os demônios, ferindo gravemente um deles, porém antes que Serafim pudesse matá-la, os centauros intervêm e entregam o mapa ao demônio, lembrando que o acordo deles era que ele entregaria o mapa, mas Alexa ficaria a salvo com eles. Mas a real é que uma criatura das trevas não honra sua palavra, e Serafim ameaça novamente seu povo, caso não liberassem Alexa para ir com eles, como prisioneira, deixando os centauros sem alternativa. Nesse momento, nosso prota era levado para um navio, onde descobre que Cof era um combatente habilidoso e elabora um plano de fuga. Enquanto isso, Hera revela a Serafim sobre a espada que Zeus fez para Aaron, uma arma capaz de cortar qualquer coisa, inclusive materiais feitos pelos deuses, que poderia destruir Talos, o guardião da alma dos gigantes. Mas antes, ela solicita que ele mate o portador da espada, nosso prota. Ele pergunta por que deveria obedecê-la, porém ela argumenta que em troca de tudo isso, ela revelaria onde seu tio estava, para que ele finalmente pudesse buscar vingança. E assim, Serafim parte em busca da espada, encontrando ela na pedra, e diferente da lenda do rei Arthur, fomos beitados, pois ele retira a espada com facilidade, e ainda fatia uma pedra para testar a força dela. De volta ao navio, iniciava o plano do nosso prota. Évios e Cof pede permissão ao demônio que estava de guarda para irem ao banheiro, e fingirem estar brigando para conseguirem se aproximar da criatura e roubar a chave das algemas. Após se libertarem, eles lutam com os demônios da parte inferior do navio, e entregam a chave para os demais prisioneiros. Juntos, eles avançam para o convés superior, conseguindo assumir o controle do navio.
Enquanto isso, Alexa, que estava detida, observa eles da margem da praia. Enquanto isso, no Olimpo, Hermes vai até seu pai e conta que estava recolhendo a alma de um demônio falecido, até que vê Hera conversando com Serafim. Embora não tenha conseguido ouvir suas palavras, sabia que ela estava aprontando algo. Nesse momento, Zeus, do alto do céu, avista Serafim se aproximando do navio e atacando nosso prota com a espada. Para proteger seu filho, Zeus começa a lançar raios no oceano, destruindo o navio, mas consegue impedir o demônio. Porém, isso alerta a todos, incluindo os outros deuses, que não fica nada satisfeito, especialmente seu irmão, Poseidon. As pessoas fogem da praia, pois ninguém é tolo o suficiente para permanecer onde demônios e raios caem sem parar. Alexa então ajuda nosso prota a sair do mar, quando o disfarçado Zeus aparece e Alexa revela a Aaron que ele tinha enterrado sua mãe. No entanto, o rapaz continua muito puto com ele, recusando sua ajuda. Porém, Zeus conta que Aaron é a peça-chave nessa guerra. Ele dá as instruções para Alexa, instruindo a ir com Hélios e Cofe para Melidone, onde encontrariam o corpo do gigante para queimar seus restos, explicando que isso resultaria na queda dos demônios. Alexa menciona que eles não possuíam mais um mapa para localizar o corpo, mas o velho garante que o mapa chegaria até ela no momento certo. Ele também convence os dois moambeiros a irem com eles, lembrando que ambos haviam cometido muitos erros, e essa era a oportunidade perfeita para recuperarem sua honra. Já para convencer nosso prota, ele explica que poderia ajudá-lo a eliminar Serafim, o assassino de sua mãe. Então o velho chama um grifo, e após se despedir de Alexa, ele monta no animal que alça voo. Enquanto isso, Serafim, cansado de ser manipulado, tenta atacar Hera, provavelmente pensando que ela seria mais vulnerável em sua forma de ave. Porém, ele estava equivocado, pois isso a deixa puta, e ela o afasta para deixar claro que ela é muito mais forte que ele. Serafim pergunta como ela pede para assassinar o homem que era protegido por Zeus, mas ela continua a persuadi-lo, lembrando que ele alcançaria sua vingança e a alma dos gigantes. Nosso prota chega ao Olimpo, onde seu pai estava esperando, que enfurece todos os deuses, que consideram uma insolência ter o mortal em suas terras, exceto por seus outros irmãos bastardos, que se mostram receptivos. Então Hera, a revoltada das caras, e Zeus tenta reconciliá-los, pedindo desculpas e jurando fidelidade. Naturalmente, ele parecia sincero, com o objetivo de encerrar a guerra entre eles. No entanto, Hera queria uma condição para aceitar suas desculpas, a cabeça de nosso prota. Isso deixa o rapaz apreensivo, mas seu pai afirma que isso não seria negociado. Entretanto, essa condição mantém a guerra entre o casal, com a maioria dos deuses apoiando Hera. Zeus então alerta Poseidon, argumentando que apenas um tolo confiaria em uma mulher como ela, mas ele rebate, dizendo que na verdade, apenas um tolo a irritaria. Zeus leva nosso prota para treinar na arena, explicando que mesmo que nem todos os semideuses possuam poderes divinos, acredita que o rapaz tinha. Então Zeus ativa um gigantesco artefato que começa a lutar com Aaron. Como o prota não estava lutando corretamente, consumido pela raiva e ódio, Zeus tenta mostrar a ele que lutava de forma equivocada, mas não se mostra muito afetuoso. Outro deus que observava o treinamento comenta isso com ele, explicando que o rapaz precisava era de uma figura paterna. Zeus, arrependido, vai até Aaron pedir desculpas, dizendo que embora isso não justificasse, ele próprio também não teve um pai amoroso, e por isso, apesar de ser pai de muitos filhos, ele não sabia como ser um pai exemplar. De volta ao treinamento, nosso prota continuava dominado pela raiva e incapaz de lutar. Zeus interrompe o combate, afirmando que se ele não conseguisse controlar sua raiva, não teria chance de vencer. Nosso prota então questiona como Zeus pôde permitir a morte de sua mãe, e ele responde que até mesmo ele às vezes se sentia impotente. Nosso prota então pergunta como que Zeus permite que Serafim continue vivo, e Zeus revela que sua mãe não aprovaria que ele fosse morto, explicando ao jovem que o demônio era seu meio-irmão, deixando ele chocado, afinal, qualquer um ficaria assim, ao descobrir que tem um irmão demônio que matou a própria mãe. Na floresta, Alexa e seus novos soldados, acompanhados de Hélios e Cofe, avançam em direção a Melidone, quando percebem que estavam sendo seguidos. No entanto, Alexa percebe a presença e se aproxima do indivíduo, descobrindo ser o Centauro, que lhe entrega um mapa e se mostra ser perspicaz ao fazer uma cópia do mapa com suas patas. O sábio também explica que o território dos mortos era o melhor caminho para chegar ao corpo do gigante, pois não era vigiado pelos demônios. No treinamento do nosso prota, ele finalmente consegue derrotar a criatura gigante. Então Hermes aparece informando que Hera e os outros deuses fugiram para o submundo, e apesar de Hades permanecer neutro, a guerra entre os deuses era iminente. Nesse momento, uma aranha sinistra surge no braço de Aaron, e Hermes percebe que as moiras que controlam o destino o convocavam. Eles então vão até lá, onde as moiras explicam que o destino e o livre-arbítrio coexistem, e que o fio da vida de Aaron mostrava dois caminhos, cabendo a ele escolher qual seguir. Depois de ouvir que seus amigos morreriam ao irem até o corpo do gigante, ele decide salvá-los, em vez de treinar para vencer a guerra. Então mais tarde, Zeus desfrutava de um banho relaxante quando é surpreendido por Serafim, que o aprisiona e em seguida o matando com a ajuda de Hera. Mas aquilo era apenas uma ilusão causada por um dos oneiros.
embora Serafim estivesse realmente com Zeus, pronto para atacá-lo. Contudo, diferente da visão, Zeus demonstra ser muito mais poderoso que o demônio. Apesar de Serafim ter causado toda aquela perturbação, Zeus se mostra bastante compreensivo, pedindo desculpas por tê-lo colocado em uma situação tão desfavorável e por tudo que causou a ele. Ele explica como se sentia responsável pelos eventos de sua vida, sempre esteve presente para ajudar ele. E então, descobrimos que ao contrário do que Hera contou, o urso que quase devorou quando bebê, na verdade foi enviado por ela, e que foi Zeus quem acalmou a besta para permitir que ela se alimentasse. E quando estava à beira da morte pelas mãos dos homens de seu tio, foi ele quem se transformou em um urso, salvando sua vida. Zeus também revela que Hera o manipulou para que ele matasse sua mãe, pois ela gostava da ideia de vê-la sendo morta pela mão dos próprios filhos. Serafim pergunta por que deveria acreditar no que ele diz, e para provar que estava dizendo a verdade, Zeus entrega uma moeda mostrando a localização de seu tio, evidenciando que, ao contrário de Hera, não tinha interesse em manipulá-lo. Dito isso, Serafim parte em busca de sua guardada vingança. Alexia e os outros finalmente chegam no território dos mortos, onde os deuses derrotaram os gigantes, envenenando todo o local com o sangue das criaturas. O centauro explica que uma vez cruzada a névoa, não há retorno e eles devem atravessá-la rapidamente, sem correr ou parar e sem olhar para trás, senão morreriam. Alexia agradece pelas instruções e instrui seu amigo a retornar para casa, pois seu povo precisava dele, e então todos partem, deixando o centauro para trás. Ao atravessarem a névoa, toda a visão é obstruída, mas Coffee rapidamente puxa seu amigo para junto dele, para não se perderem. Enquanto caminham, deparam-se com vários demônios. Coffee está prestes a correr, mas Hélios o impede, percebendo que era uma ilusão. Era o pior dos medos deles, pois estavam assombrados por seu passado, quando contrabandearam parte dos gigantes para algumas pessoas. Aquele local estava enfeitiçado, projetando os maiores medos das pessoas, e infelizmente alguns sucumbiram ao truque e morreram. Mas outros conseguiram diferenciar a ilusão e passaram. Alex acaba vendo sua mãe falecida e luta contra a ilusão, até que seu pai surge, a culpando pela morte dela. Mas felizmente, Alexa resiste e segue em frente. Os sobreviventes chegam ao grande templo, onde um minotauro surge na porta. Incerto se era outra ilusão, Hélios joga uma pedra na criatura, confirmando que era real, até que nosso protagonista aparece, disparando uma flecha contra o minotauro. Enquanto isso, Serafim chega ao local onde seu tio estava, que o aguardava ansiosamente, dando início à sua vingança. Ele atacava o rei sem misericórdia, estando fervendo de ódio. Enquanto isso, o grupo avançava até o local indicado no mapa, mas não encontra o corpo do gigante, pois Serafim o havia removido do local e o aguardava com seu exército. Serafim então questiona se Aaron não se cansou dos deuses que arruinaram suas vidas, convidando ele a se unir para vingar sua morte. No entanto, nosso prota rejeita a oferta de seu irmão, dando início a uma batalha. Aaron ordena que todos fujam da caverna antes que ela desabe. Com a ajuda da nova criatura de Aaron, todos conseguem fugir. Antes que Serafim pudesse persegui-los, Hera aparece, lembrando de que ele deveria buscar a urna das almas dos gigantes. Em seguida, Hera, perspicaz como é, percebe que estava sendo seguida por Hermes e o derruba. Seu irmão chega para ajudar, mas também é derrotado e lançado ao mar. Serafim, seguindo as ordens da vadia, parte em busca das essências do gigante, guardadas por um artefato, Thanos. Dado o tamanho e a força dele, Serafim o fere com sua espada e aproveita a primeira chance para escapar, enquanto Hera recupera a urna e liberta as almas dos gigantes. Com a missão cumprida, Hermes aparece diante de Zeus, atacando-o e revelando ser Hera disfarçada. A deusa maligna parte rindo, deixando seu ex-marido ferido no chão. Quando os gigantes ressurgem, um deles tenta atacar Hera, que demonstra ter controle sobre suas almas. Ela então os manipula a matar Zeus em troca do domínio sobre o oceano, o que enfurece Poseidon, levando ele a mudar de lado. Zeus se cura com seus poderes divinos e elabora um plano para recuperar a urna, decidindo enviar Hera nessa missão, pois ela jamais esperaria por isso. Todos se preparam para a guerra, cientes de que a batalha será difícil, especialmente agora que a maioria dos deuses está ao lado dos gigantes e dos demônios. Depois de receberem algumas flechas dos deuses, os gigantes atacam o Olimpo, desencadeando a guerra, enquanto Hera e os outros mortais partem em busca da urna. Enquanto Zeus e seu irmão lutam para proteger o Olimpo, Hera o derruba. Depois de muita busca, nosso prota encontra a urna protegida pelos corvos da deusa e luta para alcançá-la. Seu pai consegue atingir Hera, quebrando o encanto dos corvos, e nosso prota corre para pegar a urna, enquanto Serafim também se aproximava. Zeus tenta persuadir Hera a desistir antes que o Olimpo seja destruído e os gigantes a atraiam, mas ela não ouve ele. Eventualmente, os gigantes a atacam, aproveitando a oportunidade para matá-la. E o que acontece agora é inexplicável, simplesmente Zeus salva Hera, mas acaba morto no processo, deixando Hera arrependida com a morte de seu amado. Serafim acaba com o grifo, derrubando nosso prota, e parte para tentar atacar Hera enquanto ela está distraída, mas ela consegue escapar com seus corvos, deixando seu bracelete controlador de urna para trás. Serafim mostra a urna para os gigantes, que percebem sua libertação, tornando-se inimigo dos deuses. No entanto, os mortais chegam e conseguem recuperar a urna,
demonstrando que são tão capazes quanto os próprios deuses. Depois de uma batalha intensa, Aaron, que estava tomado pela raiva pela morte de seu pai, quase é ferido pela lança de Serafim, e lutando contra o irmão, ele lembra do que seu pai o ensinou e se acalma analisando a situação. Ele se permite ser atingido pela lança, atravessando tanto ele quanto Serafim. Com os dois feridos, nosso prota finalmente desperta seus poderes divinos, matando o demônio e controlando a urna, assim aprisionar as almas dos gigantes, e assim colocando fim à guerra. No submundo, Serafim encontra Hades, que o aguardava com uma proposta para evitar seu destino inevitável, fazendo gritar de desespero ao perceber que estava novamente à mercê de um deus. Dias se passam e nosso protagonista desperta no Olimpo, ao lado de um de seus irmãos. Todos trabalham juntos para reconstruir o local, e Aaron se emociona ao ver uma estátua de seu pai Zeus. E assim, a história chega ao fim, com nosso prota se tornando um dos deuses do Olimpo. E simplesmente eu não acredito que Zeus, simplesmente o Mr. Catra da Grécia, morreu à toa. Meu Deus. E fim de mais um vídeo, pessoal. Não esquece de dar aquela força dando aquele like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, valeu? Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!